Bora lá então resolver a questão de número 7 do ESA de 2024, uma questão aí de geometria espacial de posição, uma questão bem tranquila, assim, eu diria, né? Basta você ter um nível de abstração bom para você poder imaginar o que está acontecendo em cada uma dessas sentenças. E lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e acompanhar o conteúdo do ESA que eu estou produzindo aqui, deixar os seus comentários, as suas sugestões, as suas dúvidas, enfim, estar aí acompanhando de forma constante o conteúdo. Bora lá então resolver essa questão. Sobre o estudo da geometria espacial de posição, analise as assertivas abaixo. Item 1. Se duas retas de um plano distintas e concorrentes são paralelas a outro plano, então os dois planos são paralelos entre si. Então, o que nós vamos imaginar aqui nesse item 1? Duas retas de um plano distintas e concorrentes, ou seja, são duas retas diferentes e concorrentes, ou seja, elas têm uma intersecção aqui por um ponto P. Imagina aí que essas retas, elas são paralelas a outro plano. Essas duas retas estão em um plano, existe um plano que as contém, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um plano qualquer. E aí está dizendo que são paralelas a outro plano. Então os dois planos são paralelos. Imaginem que eu vou ter um outro plano passando aqui por baixo, tá? Ou por cima, enfim, tanto faz. Se essas duas retas, gente, elas são concorrentes, elas estão aqui, né, são coplanares, pertencem a esse plano que está aqui em cima, é óbvio que esse plano de cima que eu desenhei aqui para minha análise vai ser paralelo ao plano de baixo aqui também, se essas retas forem paralelas ao plano de baixo. É como se eu tivesse uma folha de papel aqui em cima, com duas retas desenhadas, e essas duas retas, obviamente, vão ser paralelas a esse plano aqui, consequentemente, essas duas folhas de papel, elas vão ser paralelas também. Então, portanto, esse item 1 aqui para nós, ele é um item que é verdadeiro, eu vou circulando esses itens, ok? Item 2, se um sistema linear é classificado como possível e indeterminado, então as retas que os constituem são ditas coincidentes. Nós temos, gente, três possibilidades nesse cenário. Eu vou desenhar aqui, ó, bem simples, né? Três planos cartesianos. E nós temos sistema possível e determinado, sistema possível indeterminado e sistema impossível. O que acontece na análise geométrica para cada um desses sistemas? Quando o meu sistema é possível e determinado, eu tenho aqui duas retas e elas concorrem por um determinado ponto, certo? Então, eu tenho uma única solução. Quando eu tenho um sistema possível indeterminado, tem solução, mas são infinitas soluções. E, consequentemente, as minhas duas retas, elas estão, digamos assim, uma sobre a outra, né? Então, elas são iguais, que é exatamente o que está dizendo no item 2. Se um sistema linear é classificado como possível indeterminado, que é o SPI, então as retas que os constituem são ditas coincidentes, elas são iguais. Ok? Então, esse item, ele também é verdadeiro, ok? Então, vou circular esse item 2 aqui também. Só para não deixar vocês, né, sem a explicação final dos sistemas, se o sistema for impossível, significa que as minhas duas retas, não existe nenhum par ordenado que satisfaça as duas retas. Elas vão ser paralelas no meu plano cartesiano. E, portanto, nós dizemos que não tem solução e, por isso, é um sistema impossível, ok? Então, por enquanto, item 1 e 2, verdadeiros. Item 3. Duas ou mais retas são coplanares quando existe um plano que contém todas elas. É exatamente essa definição de coplanariedade de retas, tá, gente? Coplanariedade de retas, tá? Uma palavra meio estranha. Essas retas, elas vão ser coplanares, certo? Ou elas vão pertencer ao mesmo plano, quando existir um plano que contenha todas elas. Então, ou seja, elas estão em um mesmo plano. Se eu pegar, por exemplo, lá uma folha de papel aqui, né? E eu desenhar uma reta em cima dessa folha de papel. E eu pegar e imaginar uma reta que está entrando aqui na folha de papel e saindo aqui, ó, por baixo. Essas retas, elas não são coplanares, né? Nesse caso, eu não consigo determinar aqui um plano que contenha as duas retas. Então, se está falando que essas retas são coplanares, obviamente, né, óbvio que vai ter um plano que contenha todas elas. Então, esse item também, ele é um item verdadeiro. Ok? Por enquanto aí tudo verdadeiro. No item de número 4, nós temos que, quando uma reta é perpendicular a um plano, todos os planos que a contêm são perpendiculares a este plano. Então, vamos imaginar aqui um plano, tá? E vamos imaginar uma reta perpendicular a esse plano. Então, eu vou imagina aqui uma folha de papel novamente, e eu vou imaginar lá, sei lá, uma reta entrando aqui nessa folha de papel e saindo aqui por baixo. Ela vai formar um ângulo de 90 graus aqui, né, com essa folha. Certo? Se eu pegar qualquer plano, gente, que contenha
essa reta, vamos imaginar um outro plano aqui que eu vou desenhar que contenha essa reta aqui, é óbvio que esses dois planos, então, eles vão ser perpendiculares. Não seria exatamente aqui o desenho, né, do símbolo de perpendicularismo, mas esses planos sempre vão ser perpendiculares. Se eu pegar o plano que tem essa reta como perpendicular a ele, e se eu pegar todos os planos que estão aí, que existem, que contenham essa reta que é perpendicular a esse plano, consequentemente, esses dois planos eles vão ser perpendiculares também, ok? Então, esse item também é um item verdadeiro. E vamos, por fim, para o item 5, né? Já dá para saber que a resposta, né, que todos vão ser verdadeiros, porque não tem nenhuma que fale que é verdadeiro só 1, 2, 3 e 4, ou que fale que só o 5 que é falso. O 5 diz que a projeção ortogonal de um segmento sobre um plano pode ser um segmento ou um ponto. Então, projeção ortogonal. Nós temos duas situações aqui. Imaginar, eu vou desenhar um plano aqui. Imagina, eu vou desenhar dois planos, na verdade. Tá bem fácil de analisar. Imagina que eu tenho um segmento aqui em cima, tá? O que vai ser a projeção dele? A projeção, gente, é como se ele determinasse aqui no plano uma sombra. Então, a projeção de um segmento aqui, ó, vai ser essa sombra que vai acontecer aqui, projeção ortogonal, ok? Esse segmento, ele pode estar paralelo ao plano aqui, certo? Ele poderia estar também assim inclinado, a projeção dele, ó, vai também determinar um segmento nessa situação aqui, mas pode ser, gente, que esse segmento ele esteja aqui, ó, perpendicular, ele esteja contido em uma reta que é perpendicular a esse plano. Consequentemente, quando ele projetar, fazer a sua projeção ortogonal, ele vai fazer a projeção de um ponto. Então, a projeção de um segmento no plano, ela pode ser ou um segmento ou um ponto, também é verdadeiro, porque esse segmento ou ele vai ser paralelo, ou ele vai estar aqui, né, prestes a contido numa reta que vai furar aqui, digamos, o meu plano, e também vai projetar um segmento, ou ele pode estar perpendicular, né, contido em uma reta que é perpendicular a esse plano, e consequentemente a projeção dele vai ser um ponto, ok? Então aí, todos os itens são verdadeiros e, portanto, a resposta correta é a letra D, ok? Qualquer dúvida pode registrar aqui nos comentários. Espero que essa solução tenha lhe ajudado. Bons estudos e até a próxima.